Olá, nessa aula nós vamos falar sobre a inclinação de uma reta, né, trabalhando aqui com o coeficiente angular e também com o coeficiente linear. Na aula anterior você aprendeu, né, que esse valor, né, esse número que está na frente do x, nós chamamos ele de coeficiente angular e esse n nós chamamos de coeficiente linear, tá bom? Então, vou dar mais um exemplo, né, para fixar a ideia, que esse é um conteúdo importante para a geometria analítica, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos dois pontos, por exemplo, o ponto A e o ponto B. Primeiramente, né, como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente visualiza, né, esses dois pontos aqui? Então, primeiramente, eu vou colocar esses dois pontos aqui no nosso plano cartesiano, tá? Então, você já sabe, né, como é que faz o plano cartesiano. Então, vamos trabalhar aqui e vamos ver o que que a gente pode retirar de informações, né, desses dois pontos. Então, o que que a gente vai aprender agora, né? Primeiro, vamos colocar aqui esses dois pontos no plano cartesiano, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar o ponto, vou colocar aqui 1 e 2, né? Que é o 2 e 3. Então, aqui seria 1, 2 e 3, né? Então, a gente já aprendeu que a gente cruza esses dois pontos assim, tá? Então, aqui vai ser o nosso ponto A, né? E aqui a gente tem o B, que é 6 e 7. Então, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui 6, né? 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui é o nosso 6 e o 7 é y, né? Então 3, 4, 5, 6, 7. Então esse aqui é o nosso ponto, a gente cruza, né, desse jeito aqui. Ó, então aqui vai ser o nosso ponto B, né? Esse aqui é o nosso ponto B. Como eu estou trabalhando com uma reta, então eu vou colocar, traçar aqui a reta, né? Então ela é desse jeito aqui. Tá? Então vai ficar mais ou menos assim, né? Esse aqui seria a nossa reta, tá? Normalmente a gente nomeia, né, a nossa reta como sendo uma reta R, uma reta S, tá? Então esse aqui seria a nossa, por exemplo, nossa reta R, né? Muito bem. Agora, pessoal, como é que dá para a gente encontrar a equação de uma reta, né? A equação da reta reduzida quando você tem dois pontos. Então, primeiramente, né? Esse M aqui, ó, que a gente já sabe que é a tangente do ângulo, no momento aqui a gente não sabe quanto é o ângulo que está formando, né? Nós não sabemos isso, tá? Mas aí você pode usar a seguinte estratégia. Olha só. Então, se eu fechar aqui um triângulo, se eu fechar esse triângulo aqui, né? Então, eu vou utilizar esse ângulo aqui, seria o θ, né? Essa é uma forma de você fazer, tá? Para encontrar a equação da reta. Aqui é um triângulo. E eu já sei, né? Eu já sei que a tangente desse ângulo aqui é exatamente o m, né? Isso aqui a gente já sabe, né? Então, que a tangente daquele ângulo lá é o nosso valor de m, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui para encontrar esse valor de m, né? Que é a tangente do ângulo? A tangente desse ângulo, usando a trigonometria no triângulo retângulo, você sabe que é essa distância aqui dividida por essa, ó. Tá? Então, essa é a tangente do ângulo. Então, por exemplo, quanto vale esse tamanho aqui? Esse tamanho vale 7 menos 3. Tá? Então, aqui ó, vale 7 menos 3. Tá? Esse tamanho aqui. Ó. Agora, se vem para cá. Quanto vale esse tamanho? Vale 6 menos 2. Tá? Então, aqui vale 6 menos 2. Então, o m, né? O m, que é a tangente, vai valer, olha só, 7 menos 3, né? 7 menos 3 sobre 6 menos 2. Senhores, o que é o 7 menos 3? O 7 menos 3, eu estou pegando, olha onde está o 7, ó, 7 e 3, né? Então, esse valor aqui, ó, é o y do ponto B, né? E esse cara aqui é o y do ponto A. Esse aqui é o x do ponto B e esse aqui é o x do ponto A, tá? Então, para você encontrar, usando dois pontos, o coeficiente angular, você vai subtrair primeiro, né? Você vai subtrair primeiro usando
Ó, o y primeiro, que é o 7 menos 3, ó, então você vai fazer yb menos ya, né, dividido por xb menos xa. Olha só, por quê, pessoal? Porque a tangente desse ângulo aqui, ó, é 7 menos 3. Ó. Então você tem que fazer essa diferença para encontrar o m, tá bom? Então, sem usar o plano cartesiano, só olhando aqui, sem montar a matriz, é uma outra forma de você enxergar, tá? Você vai subtrair, ó. Primeiro, o y, subtrai o y em cima, ó. 7 menos 3, ó. 7 menos 3, ele vem daqui, ó, tá vendo? A tangente do ângulo é esse, né, que é 7 menos 3, que é x, ó, na realidade é o y do b menos o ya, né, ó, tá aqui, dividido por xb menos xa, tá aqui, ó, esse cara aqui é o xb menos, esse aqui é o xa, tá vendo? Então, a gente só vai subtrair aqui, ó yb menos ya tá aqui, xb menos xa tá aqui, né, que é o 6 menos 2. Então, para você encontrar o coeficiente angular, você subtrai, né? Esse menos esse, 7 menos 3, que vai dar 4, e xb menos xa, que é 6 menos 2, 6 menos 2, que dá também 4. Então, o m, né, 4 dividido por 4, vai dar 1. Tá? Então, galera, é o seguinte, querido estudante, né, querido aluno que está se preparando para o vestibular da UEA, pensa comigo agora. Quem é o m? O m é a tangente de θ, tá? Então, o m é a tangente de θ, né? Então, a tangente de θ vale 1. Qual é o ângulo? Qual é o ângulo cujo a tangente vale 1? Então, esse ângulo, para a tangente valer 1, o θ vale 45. Certo? O θ vale 45. Bom, esse aqui vamos falar ainda mais sobre isso aqui lá em algumas aulas aí sobre ângulo entre retas, tá bom? Galera, então agora a gente já sabe, né, que o coeficiente angular vale 1. Então, esse número aqui vale 1. Então, a gente já sabe ele, né? Então, vamos lá, olha só. Então, quer dizer que a nossa reta vai ficar y igual, né? O m vale 1. Então, fica 1x mais n. Certo? Então, está faltando a gente encontrar aqui o valor de n. Tá? Ou seja, lembra lá quem é esse n? N é o número que corta o eixo de y, o eixo das ordenadas, né? Que é exatamente esse número bem aqui, ó, tá? Então a gente não sabe quem é ele, né? Então como é que a gente faz para encontrar? A gente vai pegar qualquer ponto desse e vai substituir aqui. Aí você escolhe, né? Por exemplo, eu vou escolher o 2 e 3, tá? Esse cara aqui é o x, esse é o y. Então eu vou escolher aqui o ponto A, que é 2 e 3, né? Lembra, isso aqui serve para eu encontrar o coeficiente linear da minha equação, tá? É uma outra forma de você analisar a tua reta quando você tem gráfico, tá bom? Então, olha lá, o y, né? O y vale 3, tá aqui, ó, né? 3 igual a 1 vezes x, o x é 2, mais n, né? Aqui vai dar 1 vezes 2 dá 2, mais n, né? Então, pega esse cara e joga para cá, ó. Então, fica 3 menos 2, né? É igual a n. Então, n vale 3 menos 2, que dá 1. Então, esse aqui é o nosso valor de n. Isso quer dizer que a nossa equação, né, a nossa equação da reta vai ficar 1 vezes x dá x, mais, né, mais n, que é exatamente 1. Então, essa aqui seria a nossa equação, a equação da nossa reta, né? Pessoal, como é que você pode verificar que essa reta está certa ou não, né? Então, você vai pegar, por exemplo, qualquer ponto da reta, né? Por exemplo, se eu pegar, por exemplo, um x igual a, sei lá, vamos pegar aqui um x igual a 2, 3, 4. Vamos pegar aqui um x igual a 4. Né? Se o x for 4, quanto vai ser o y? Né? Então, você pega aqui, ó, x igual a 4. Tá? Então, y igual, o x é 4. Então, fica 4 mais 1, que dá 5. Tá? Então, o ponto 4 e 5 pertence à reta. Então, ele estaria mais ou menos aqui. Ó, 2, 3, 4 estaria aqui, né? Então, 4, você vai até a sua reta, ó, né? E aí você liga aqui, ó, 3, 4, 5. Então, ele vai estar aqui, tá bom? Esse ponto 1 aqui, né, que é o N, é onde ele corta o eixo das ordenadas. Você poderia
você poderia, por exemplo, né, como o meu gráfico aqui não está na escala, né, e aí é um negócio bem difícil, se ele tivesse na escala, esse ponto aqui seria, por exemplo, o ponto 1. Tá bom? Então seria aí o nosso ponto 1, é onde ele está cortando o eixo das ordenadas. Tá? E agora vem a pergunta. Como é que eu sei em qual ponto ele corta o eixo das abscissas? Né? Como é que eu sei quem é esse ponto aqui? Ó? Tá? Eu já sei que o N, né, que vale 1, é o ponto onde corta o eixo de Y, que é o eixo das ordenadas. E como é que eu vou saber em qual ponto ele corta o eixo de X? Tá? E você vai fazer simplesmente isso aqui. Ó. Você vai pegar a tua equação, tá? A tua equação, e vai zerar essa parte aqui. Ó. Você vai pegar o x mais 1 e vai zerar. Por exemplo, né? Você vai zerar assim, ó, x mais 1 é igual a 0. Tá? Então, manda esse 1 para cá. Ó. Então, fica x igual a menos 1. Ou seja, esse número aqui, pessoal, esse número aqui é chamado de zero da função. Tá? É chamado de zero da função. Ou chamado também de raiz da função. Tá bom? Então, senhores, o que é a raiz de uma função? O que é a raiz? É o número que zera a tua função. Tá? Por exemplo, se eu pegar o x igual a menos 1 e jogar aqui, ó, então o x vai ser menos 1. Então, menos 1 mais 1 dá 0. Então, por isso ele é chamado de raiz ou zero da função. Tá bom? Então, como é que a gente acha o ponto que intersecta o eixo dx, o eixo das abscissas? Você pega a tua função, né, que é x mais 1, e iguala a 0. Tá? É só igualar a 0, você encontra o valor de x. Esse valor aqui é exatamente o nosso zero, ou seja, mais uma vez, é o número que onde ele corta o eixo de x. Tá bom? Então, galera, aqui a gente analisou o coeficiente angular, né, e também o coeficiente linear, e já demos um passo a mais conhecendo, por exemplo, o zero de uma função. Tá bom? Então, vamos lá para a nossa próxima aula. Aguardo você.